único objetivo, único jugador que vamos a buscar para frente, el presidente me está mirando ahí de costado, es Oscar. Yo quiero traer a Oscar. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, eu tô aqui no estádio Beira-Rio, onde o Internacional venceu o São Luís de Juí por 3-0 e está na semifinal do Campeonato Gaúcho. E eu quero falar, claro, sobre a repercussão do jogo e do que foi a zona mista. Afinal, Eduardo Cudê abriu o coração sobre Oscar, né? Um clima até meio tenso entre ele e o presidente nessa revelação que fez o técnico argentino do Internacional após a grande vitória e a grande janela, né? O Inter, afinal, apresentou aqui no gramado do Beira-Rio Thiago Maia, Borré, Fernando, tem ainda o Bernabé por chegar, então tem muita coisa pra gente repercutir com a força da Nine Imobiliária. Moram em vista ao lado do Beira-Rio, com o Vista Menino Deus, empreendimento que está chegando aí onde você pode morar ou até mesmo fazer uma renda extra em dado momento, né, que você não pode vir ao jogo do Internacional, pode locar, fazer Airbnb e com parcelas, né, de R$ 950 e uma pequena entrada, você pode ter este investimento que é vitalício para você, tá bom? Então chama eles, o link tá na descrição do vídeo, QR Code na tela e mais do que isso, né, gente? Os 10 primeiros que marcarem uma visita no plantão de vendas vão concorrer a uma camiseta oficial do Internacional e quem adquirir o imóvel também leva uma camiseta se tiver inscrito aqui no canal ou lá no Vozes do Gigante, tá bem? Então chama eles, o link tá na descrição. Vamos começar por partes aqui. Vamos começar falando sobre o jogo. Afinal, o Inter venceu e de forma avassaladora o São Luís, né? Era 14 minutos do primeiro tempo e já estava 2-0. E cá entre nós, né? Para um jogo de quartas de final do Campeonato Gaúcho, onde o Inter precisava vencer ou empatar para chegar na semifinal, ter um 2-0 com 40 mil pessoas jogando junto é uma classificação praticamente confirmada e a partir daí o próprio Cudê confirmou, né? Que o Inter tirou o pé. Não é tirar o pé a palavra, né, mas soube manejar isso de uma melhor maneira, né, trazendo um pouco do descanso físico, ficar um pouco mais com a bola. No começo do segundo tempo isso foi visível, né, alguns jogadores se preservando, tanto é que o Cudê depois tira, né, Alan Patrick, tira o Wanderson, tira o Arangues, tira o próprio Ener Valencia. Afinal, na quarta-feira o Inter tem uma decisão contra o Nova Iguaçu na segunda fase da Copa do Brasil. Mas é bom dizer, tá? O Inter fez um ótimo jogo, né? O Maurício foi muito bem, apesar, né, de desligado um pouco no primeiro tempo. O Ener Valencia para mim foi o melhor jogador em campo. Gostei muito do Wanderson, Bustos muito bem, Igor Gomes decisivo, a novidade, né, no time do Internacional. Deu um passe maravilhoso pro Bustos no primeiro gol, que dá um cruzamento na cabeça do Ener Valencia. Depois faz o segundo gol de um cruzamento do Alan Patrick, sente uma lesão muscular, né, o que é um pecado, afinal essas lesões vêm acompanhando o Igor Gomes em dado momento, ele que quando veio para cá, né, livre no mercado, depois de uma passagem no Barcelona, também estava estigmatizado por essas lesões, então é uma pena, é um desconforto no posterior da coxa e vai ser reavaliado. Mas enfim, tá, o Inter coletivamente foi bem, gostei das entradas no segundo tempo, Bruno Gomes entrou super bem, Alário entrou bem, o Luca entrou bem e é dele que sai, né, o terceiro gol, uma jogada que ele tira do nada e o Maurício aproveita o rebote para fazer o gol. Então isso mostra, né, a força do grupo do Inter. Por mais que alguns digam, não, o Inter é isso aí, não é bem por aí, tá? Se a gente for parar para analisar, o grupo do Inter no Campeonato Gaúcho não tem ainda Rocher, não tem mercado, não tem, né, os jogadores que foram escanteados, né, Depena, Gabriel, não tem ainda, né, o Matheus Dias, o Hugo Malho, né, jogadores que estão em processo de retreinamento, fora, né, os que não vão jogar o Campeonato Gaúcho, mas que vão entrar nesse time, como eu disse, Bernabé, Borré, Thiago Maia, Fernando, dando outras alternativas para o Cudê montar o time do Internacional. Então, grande vitória, boa atuação, o Inter classificado para a semifinal. Tô gravando 8 da noite, né? Ainda não saiu o vencedor de Juventude e Guarani, mas o primeiro jogo fora de casa e a volta no estádio Beira-Rio, mas antes a Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, jogo único, né? Empate leva pênaltis, o vencedor classifica para a terceira fase, que será sorteio aí para saber o adversário.
E aí, gente, eu quero falar sobre a declaração surpreendente da entrevista coletiva que foi, né, Eduardo Cudê sobre o Oscar. Coloquei ali no começo do nosso vídeo e foi do nada, né? Foi uma pergunta que eu fiz sobre goleiro. Afinal, né, o Antony hoje passou mais um jogo sem tomar gol. Chegou a dizer, né, que o Antony está bem e o Inter ir ao mercado não significa, né, que o Antony seja mal, significa muito mais o Diego, goleiro sub-19, que tem pouquíssimos jogos, inclusive pelo sub-20, e que hoje é o goleiro reserva imediato do Antony. O que o Cudê quis dizer, né? Que se fala muito sobre essa possibilidade de buscar um goleiro, mas também se tem a perspectiva de volta do Rocher para a semifinal, se tem, né, a perspectiva que o Antony está indo bem, que o time está conseguindo, né, dar segurança para ele. E vamos ver, né? O Inter tem um gap na janela de abril para contratar entre 1 e 19. Vamos ver se o Inter busca um goleiro. Não fiquei com esse sentimento, tá? Até porque tem que ser um goleiro bem específico para o Inter buscar. Afinal, o titular, todo mundo sabe, é o uruguaio Sérgio Rocher. E aí, em meio a essa resposta, ele cita: o único jogador que eu quero é do meio para frente. E é Oscar, né? Jogador que terá o seu vínculo terminando com o Xangai em novembro, né, dia 30 de novembro. A partir de 1º de dezembro ele já é um jogador livre no mercado, e a informação que a gente tem é que o Oscar disse isso para os chineses: olha, vou cumprir meu vínculo e não vou renovar, a partir de 1º de dezembro eu vou definir meu futuro, vou voltar ao Brasil, vou para outro clube. A gente sabe que o Flamengo tem muito interesse nele, só que o Cudê revelou que já está conversando, né, com o empresário do Oscar, que é o Juliano Bertolucci, que é o mesmo empresário inclusive do Thiago Maia, e chegou a brincar, né, não deve me aguentar mais por conta, né, do que eu incomodei ele para trazer o Thiago Maia. Thiago Maia que chegou ao Inter faltando 2 minutos, né, segundo o Cudê, para o fechamento de tudo, né? Então trouxe o Maia, o internacional, um jogador que ele queria muito para a abertura do meio campo e que era o Oscar. Não sei se para agora, não sei se para o ano que vem, né? A informação, como eu disse, que a gente tem é que ele vai cumprir o seu vínculo na China, mas está aberta, né, o Free Oscar, né? Cudê quer muito o Oscar, e a gente sabe que quando ele quer alguma coisa, é um técnico que vai insistir, vai incomodar, vai molestar, né? Como ele disse na entrevista coletiva. A gente traduzir para o português, né? Seria incomodar, né? Encher o saco, vamos dizer assim, nesse sentido. Então, o Oscar é um sonho do Inter. Se vai dar certo ou não, não sei. Hoje não tem nenhuma possibilidade, tá? Até porque a janela está fechada, abre só na metade da temporada. Mas, né, é uma volta que o Inter quer muito, planeja. Jogador que jogou aqui, né, entre 2009 e 2012, né, quando acabou sendo vendido ao Chelsea, uma das vendas recordes do Inter na época, e é um jogador que dispensa apresentações, né, um cara que muda qualquer time de patamar. Quase veio jogar no Inter em 2020, né, em meio à pandemia, acabou não dando certo. E, curiosamente, né, o técnico do Inter na pandemia era Tchatcho Cudê. Então, vamos acompanhar os desdobramentos dessa novela que se avizinha aí entre Inter e o meio-campista que está lá no futebol chinês. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Um abraço, inclusive, para quem faturou na KTO, usando o código COLAR e apostou na vitória do Inter. Eu apostei em vitória do Inter, mais de 1,5, gol do Valência, e ambos marcam não. Então eu faturei lá na KTO, pelei o sueco, e agora, domingo, tem o Grêmio, né, contra o Brasil de Pelotas. Qual o teu palpite? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê. Fui!